Então, boa noite, pessoal. Vamos lá para a aula nossa de teoria da computação e análise de algoritmos. Na semana passada, a gente falou sobre o método guloso, né, de abordagem de construção de algoritmos. Inclusive, trabalhamos alguns algoritmos que utilizam essa metodologia, né, esse método, e até fizemos uma rápida implementação aqui de como que ficaria isso aí. O interessante, né, dessas abordagens, né, é que a gente vai vendo diferentes tipos de construção que a gente às vezes usa para poder resolver problemas diversificados. A gente percebe que, apesar da gente saber, por exemplo, o problema de ordenação, né, qual é o algoritmo mais otimizado, né, para busca e ordenação? É o Hipsort, por exemplo. Pô, então por que todo mundo não usa, né? Né, já que justamente porque o cara pesa do outro lado, né? Às vezes ele vai trabalhar com o sistema com a escala menor, né? Ou seja, você não vai ter tanta entrada, não vai ter um volume tão grande de informação para trabalhar. Então a diferença de performance do HIP para um Bubble Sort, por exemplo, é mínima, e a implementação do Bubble é infinitamente mais simples. Então, às vezes a opção vai muito em função do que a pessoa está usando. E outra coisa também, a gente está começando, né? Começando há quase 20 anos atrás. Mas, enfim, a gente já tem tido um bom ritmo de evolução de linguagens que a gente chama de quarta geração, quinta geração, são linguagens mais modernas. E essas linguagens mais modernas, elas já trazem um cacetal de coisas para a gente, prontas. Então, por exemplo, se você for trabalhar em Java, por exemplo, se você criar um hash map, por exemplo, pô, já é uma estrutura de dados que já utiliza a tabela hash, já vai fazer a parte de indexação, digamos assim, né, dos registros pelo código hash. Você vai ser muito mais performático do que uma estrutura que a gente montasse por nossa conta. Então, assim, as linguagens meio que já trazem algumas coisas, né, algumas soluções aí pra gente. Para continuar, então, o nosso conteúdo, né, a gente falou do método guloso, agora a gente vai falar do método de divisão e conquista, né, o famoso dividir para conquistar. É, essa frase, né, essa, essa, esse dito popular, enfim, sei lá como que a gente pode classificar esse negócio, é bastante comum, é bastante conhecido e a gente ouve isso o tempo todo, né? Dividir para conquistar. Então, assim, por que disso? Cara, porque é o caminho mais curto para a gente alcançar aí o, o objetivo final, né? Ou seja, a gente conseguir particionar nosso problema em pedaços menores, isso torna a elaboração da solução, a construção da solução e até mesmo a execução da nossa solução muito mais rápida, né? Muito mais objetiva. É, é, Se você tem qualquer problema para resolver na sua vida, se você divide o problema em pedaços menores, você vai perceber que é muito mais fácil você resolver esse problema do que você tentar resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então, esse método é um método que é quase que natural, assim, né? A gente percebe que isso é o melhor caminho para se resolver problemas. E em algoritmo não vai ser diferente. A gente vai perceber que essas técnicas de divisão e conquista, elas são bastante convenientes, são bastante atraentes, justamente pela eficácia e eficiência que elas apontam na solução dos problemas que elas propõem tratar, né? Então, a ideia geral do problema é o quê? Dividir a instância do problema em duas ou mais instâncias menores. Ou seja, particionar o problema em partes menores. Resolver instâncias menores, geralmente usando recursividade, obter a solução para as instâncias originais através da combinação das soluções das partes. Então, por exemplo, você tem um problema para tratar, você quer, sei lá, vamos supor, você tem que organizar um saco de bolas bingo e ordenar os números em ordem crescente.
A ideia é você pegar esse saco de bolas, né, com 100 bolas, dividir em dois sacos de 50, depois em dois sacos, em mais, né, dois de 4 de 25, né, dividindo as partes por dois, e aí você vai quebrando em pedaços menores, até você chegar num- numa, numa unidade que você consiga resolver o seu problema. Pô, se eu tiver que ordenar 5 bolas, para mim é muito rápido. Então eu vou parar na unidade 5, né? Vou parar de partir quando eu tiver 5, por exemplo. E aí, quando você tiver 5, você pega aquelas 5 unidades, ordena. E aí você começa a construir a solução final. Pega aqueles 5, junta com mais 5 que já estão ordenados, faz o merge. E aí vai reconstruindo, né? Ou seja, remontando a solução com base naquilo que você construiu. Assim, pessoal, grande parte dos problemas são solúveis com esse tipo de abordagem, né? Por que eu falo grande parte, não todos? Eu não vou falar todos, porque realmente existem classes de problemas que não precisam ou não fazem sentido serem tratados com divisão e conquista. Ou porque o custo, de repente, pode não compensar, ou até mesmo porque pode gerar, a gente chama de falsos positivos, né? De repente, uma resposta falsa para o problema apresentado, né? Então, é importante ter esse tipo de critério na hora de fazer uso desse tipo de recurso, né? Mais uma vez, eu acho que a maioria dos problemas que a gente tem computacionais e de algoritmos que envolvem ordenação, busca ou qualquer coisa do tipo, divisão e conquista têm sido os métodos mais é, performáticos para isso, né? Até o Hipsort, ele é um algoritmo muito bom justamente porque a própria estrutura já nos traz, né, já nos coloca aí a mão a própria divisão, né? Ou seja, a própria estrutura já fornece uma divisão para você. É, eu voltei aqui, é porque eu tinha caído aqui no Meet, né? Agora estou de volta. Então, essa é a ideia do divisão e conquista, né? É, essa é a maneira eficiente para calcular a soma de n números, né? Se você tivesse que somar n números, isso seria eficiente? Ou seja, você pegar esses números, dividir em pedaços, fazer as somas locais e depois ir somando os resultados. Sim, eu acho que é uma boa abordagem, uma boa estratégia. É mais eficiente do que seria uma adição em força bruta, né? Ou seja, se a gente fosse fazer uma adição é, usando um método de força bruta, será que seria melhor ou pior, né, do que a gente usar o divisão e conquista? Nem todos os algoritmos baseados em dividir para conquistar são mais eficientes do que uma solução força bruta. Um exemplo que a gente pode trazer aqui de forma clássica é, por exemplo, é, vamos lá, você tem uma fórmula matemática de tamanho n, de tamanho com 10 números, vamos botar assim, são 10 números e 9 operações, né, entre esses números. Você precisa você precisa calcular essa fórmula matemática. Uma abordagem que você poderia ter de divisão e conquista é você quebrar essa fórmula em pedaços, resolver localmente e juntar. Quando você tem uma sucessivas somas ou sucessivas subtrações, digamos que o resultado não é impactado, né? Porque a ordem dos fatores não altera a soma, né? O resultado da soma. Ou seja, a forma que você vai calcular qual elemento você vai somar primeiro do que o outro, isso aí não vai fazer diferença. Mas numa fórmula complexa, que de repente você tem as questões de multiplicação, por exemplo, divisão, que são operações que você tem que fazer antes de uma operação de soma, por exemplo, né? Se você dividir isso, você pode não ter o resultado adequado, né? Vai que justamente você dividiu no ponto da divisão, fazendo a soma antes e depois juntando os resultados das somas e fazendo a divisão, ao invés de fazer a divisão do número antes.
Então, assim, não faz muito sentido você fazer alguma coisa parecida com isso, né? Então, por exemplo, vamos supor, se você tem aqui 4 mais 2 dividido por 3 menos 1, né? É isso aqui que eu tô falando. Se você usar um divisão em conquista, que primeiro vai resolver isso daqui, né? Ou seja, vai partir em dois pedaços. 4 mais 2, 6. 3 menos 1, 2. Depois, 6 dividido por 2, então é 3 o resultado. Completamente diferente que se você fizesse o força bruta, né? 2 dividido por 3, eita, aí eu burro pra caramba também. Botei uma conta difícil de fazer, né? Vai dar 6, né? 0,66, não é isso? Me ajuda aí, engenheiros. 0,66, vamos dizer assim, né? 0,66 mais 4 menos 1, né? Mais 3 vai dar 3,66. Acho que é mais ou menos isso, né? Diferente, não é isso? Diferente. Então, não posso dizer que vai produzir o mesmo resultado. Em geral, o tempo gasto na execução das 3 etapas do algoritmo dividir e conquistar é menor do que a resolução por outros métodos. Ou seja, mesmo você tendo a etapa de dividir, realizar a operação e depois reagrupar, ainda assim o tempo é menor do que em métodos de força bruta, por exemplo, o método guloso. A estratégia de dividir e conquistar produz alguns dos algoritmos mais importantes e eficientes da área de computação, né? A gente falou isso daí. Importante, a estratégia de dividir e conquistar pode ser facilmente adaptada à computação paralela. Com paralelismo, aí, meu amigo, você ganhou o mundo. Aí a situação é completamente diferente. Você tem uma escala muito maior nisso aí. Falando um pouquinho disso aí, deixa eu é, falar um assunto interessante aqui para vocês. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Olha só, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí dessa questão do paralelismo, né? Se você tem essa entrada de tamanho 10 para ser processada em um computador, se você for processar isso daqui, o tempo computacional aqui, mesmo usando o melhor algoritmo que tem, vai ser o tempo destinado a esse recurso, porque aqui você tem uma CPU. Professor, mas o meu é multithread, blá blá blá. Não, cara, ok, tá. Vamos colocar o seguinte: o que eu estou querendo dizer assim é a quantidade de recursos que você tem para processar. Você pode ter um octa-core aqui da vida que você podia. O contra-exemplo que eu vou dar vão ser computadores iguais. Então, o fato de ser vários núcleos não muda o resultado final. Então, esse cara aqui vai resolver num tempo X, né? Mais ou menos. Se você consegue uma abordagem que você partiu isso aqui em 4 partes, entregou o processamento para 4 computadores na mesma configuração daquele lá de cima, né? Tudo octa-core. Aqui a gente não brinca com computador furreco, não. Aqui é tudo supercomputador. 4 Santos Dumont, pronto. Então, o que acontece? Esse cara vai pegar um pedaço do processamento, esse aqui vai pegar outro, esse aqui vai pegar outro, esse aqui vai pegar outro. Tempo aqui, cara, eu não vou dizer que é um x dividido por 4, mas é um x dividido por y
Não necessariamente que y não precisa ser igual a 4, né? Porque não é linear dessa forma, mas o tempo vai ser infinitamente menor do que esse, por conta do paralelismo. Você está entregando em filas diferentes. Lembra lá de SO, galera? CPU, memória, fila de espera. Aí lembra lá do condição de corrida, o mutex, semáforo, né? Vocês fizeram SO já? Ou não? E aí, nada? Silêncio sepulcral. Fizeram? Nada, né? Eu ainda não tive essa matéria ainda não, professor. Ah, não fez tempo racional ainda? Ainda não. Quando vocês fizerem, vocês vão lembrar de mim. Tô brincando. Mas, enfim, em linhas gerais, para você processar uma coisa, o processador, cada núcleo só processa uma coisa por vez, cada núcleo. Então, tem que ter uma fila. Então, é uma matemática simples. Se você tem um problema que vai estar em um computador só, a fila desse aqui vai ser diferente desses aqui. São filas muito mais rápidas, né? Não tem o que discutir. Inclusive, vamos contextualizar esse problema aqui. Eu vou levar essa questão aqui, a gente está falando, gente, de algoritmo, tá? A gente está estudando aqui complexidade de algoritmo, então o nosso foco vai ser algoritmo. Mas é bom, como a gente é multidisciplinar, né, e a gente não só estuda só uma coisa, a gente estuda várias coisas de computação, então é bom a gente saber a correlação que as coisas podem ter. Então vamos lá. Se você levar essa abordagem de divisão e conquista para file system, sistema de arquivo, vocês vão ver uma descoberta espetacular que tiveram nos últimos anos. Uma solução genial que criaram, resolveu vários problemas, principalmente nesse cenário agora que a gente está falando de Big Data, né? Vocês aí já estão meio que ficando careca disso aqui, porque Big Data para vocês aí já está ficando meio ultrapassado. Meio ultrapassado que eu digo assim, isso aqui já está sendo falado já há um bom tempo, isso aqui não é mais novidade, né? Isso aqui já é cotidiano. Mas enfim, nesse cenário, eles criaram uma coisa chamada HDFS. Alguém já ouviu falar disso aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém ouviu falar disso? Pois bem. Opa, temos um candidato. Ah, não. Pô, já ia pedir alguém para. Ah, já que você ouviu falar, então dê uma aula sobre isso. Tô brincando. Não ia fazer isso, não. HDFS. Tá, você já ouviu falar de isso aqui? Hadoop. Já ouviu falar disso aqui? Sim ou não? Também não? Tem Hadoop, Spark e tem o outro lá também, se não me engano, né? Isso. É isso aí mesmo, tá no caminho. Pode continuar, vamos evoluindo. Tá indo bem. O Hadoop, ele é um sistema de arquivo HDFS, né? Hadoop File System, tá? A gente está falando da mesma coisa. É um sistema de arquivo. O sistema de arquivo entende como se fosse um Windows Explorer da vida. É um lugar onde gerencia arquivos, armazena arquivos, etc e tal. Só que qual foi a sacada do cara? Isso aqui é um sistema de arquivo distribuído num cluster. Eita, deixa eu botar um L aqui, cluster. Isso é um cluster. Então o que acontece? Você tem várias máquinas, que são os nós, e esse sistema de arquivo ele fica distribuído nessas máquinas. O que você ganha com isso? Você ganha isso aqui, ó.
paralelismo na operação. Então, quando eu vou gravar, pega um arquivo, você pegou lá, você baixou a videoaula do professor Guilherme e resolveu armazenar isso no seu sistema de arquivo. Como é que ele faz? Ele vai pegar o arquivo que você baixou e vai gravar tudo de uma vez no disco. Então ele vai escrever tudo num disco. Ah, minha aula deu 76 gigas, porque foram 18 horas de aulas contínuas em Full HD. E aí você pegou aquele monte de conteúdo e foi jogar tudo no FileZilla. Vai demorar um tempão para escrever no disco. Por quê? Porque é uma escrita única, né? Ou seja, é uma fila única. O cara pegou seu arquivo e está lá escrevendo, né, bloquinho a bloquinho lá no disco. Quando você distribui, o que ele faz? Ele pega o mesmo arquivo, particiona. Quantos nós eu tenho? 3. Ah, então eu vou particionar em 3. Então eu escrevo um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Olha só que maravilha. A escrita é muito mais rápida. Ó, ele usa o método de quê? Divisão e conquista. Eu quebro isso e faço isso acontecer em várias instâncias. E outra coisa que é interessante do Hadoop é que você tem o Node Master, você tem o NoPy, digamos assim, e os data nodes aqui, né, que são esses nós adicionais aqui que você cria. Cara, isso aqui não tem restrição de hardware, pode ser máquinas diferentes. Então essa máquina aqui pode ser um octa-core, esse aqui pode ser um Core 2 Duo. Então assim, não precisa ter compatibilidade de máquina. E você pode ir crescendo o seu cluster à medida que você for adquirindo máquina. Então, pô, cara, você pode construir um mega cluster com um monte de máquina furreca. Então o custo fica baixo, né? Você não precisa necessariamente comprar um monte de máquina igual. Então essa parada aqui é uma parada maneiríssima. E o que eles usam de abordagem? O mesmo método de divisão e conquista. A diferença é que eles fazem o quê? Eles jogam isso para diversas partes. Entendeu? De igual forma, fazendo um comparativo do divisão e conquista com força bruta, de igual forma, se você tem um cenário de Big Data, qual é a melhor solução? Hadoop. Se você... Opa, já está pitando aqui a desgraça aqui. Se você tem um cenário de arquivos pequenininhos, a melhor solução é o Hadoop? Sim ou não? No. Por que não é? Porque você vai pegar um arquivo pequenininho, vai cortar ele em pedaços menores ainda e botar ele distribuído. Remontar esse troço aqui vai ser custoso, pelo tamanho do arquivo. Às vezes, o arquivo é tão pequeno que você não consegue nem quebrar ele para colocar no cluster em diversas partes. Então, assim, a comparação que a gente faz normalmente, né, entre usar ou não um ambiente Hadoop é você pensar o seguinte: o Hadoop, né, esses ambientes Big Data, o ecossistema Hadoop, tá? Vou falar em ecossistema porque se vocês forem estudar isso por curiosidade, vocês vão ver, como o Antônio falou, né? Você tem o Hadoop, o HDFS, que é o File System. Você tem o Spark, que usa muito para ingestão. Você pode ter o NiFi, que é uma ferramenta para ingestão de dados, para criação de fluxo de ingestão de dados e transformação. Se você quiser usar, por exemplo, um, um extrator de informação, você vai usar o Apache Tika. Se você quiser projetar isso como se fosse um banco de dados, você vai usar o Hive. Então é um monte de ferramentas que compõem esse sistema. Dependendo do problema que você tem, da onde você quer chegar, o que você pretende construir, você tem uma série de ferramentas que você pode sair plugando no seu ecossistema, né? No seu ecossistema Hadoop. Mas a aula aqui ainda não é de Hadoop, mas ainda vou dizer por que a gente está falando de Hadoop. Pensa o seguinte, a gente costuma dizer que o Hadoop, ele é como se fosse uma Scania. E o seu Oracle, se for uma solução de banco de dados, ou se você quiser usar o Windows Explorer como uma solução de file system, né? Vou botar o Oracle aqui. O Oracle é uma Ferrari. Pergunta o seguinte, meu amigo, tá você sozinho querendo ir para a Argentina, porque lá o Covid está mais controlado. Você vai sozinho.
ok? Você pegaria a Ferrari ou você pegaria a sua Scania? Você tem os dois, você é rico, tem muito dinheiro. Qual solução que vocês escolheriam? Para ir sozinho, de carro para Argentina, ir na Ferrari ou na Scania? Ferrari. Todo mundo é Ferrari, né? Ferrari com certeza. É porque, cara, Ferrari anda a 200 e poucos quilômetros por hora, né? Você tá sozinho, no máximo acompanhado de mais uma pessoa, pô, filé, show. Então, beleza. Então, Ferrari, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou colocar o mesmo cenário aqui, que é o seguinte: você tá se mudando para a Argentina. E aí você resolveu levar todos os seus móveis, seus carros, você tem 2 carros, o seu barco, seu jet ski, o caramba, enfim, você resolveu levar sua vida para a Argentina. Pergunto, você iria na sua Ferrari? Imagina, uma Ferrarizinha, né? Vou botar aqui bem esportivona assim. E aqui na Ferrari, você tá parecendo um sapato isso aqui, né? Mas tudo bem. Você botaria um rebocadorzinho para carregar aqui sua casa? Ou você faria o seguinte, pegaria uma Scania e amarraria aqui um rebocador para levar à sua casa? Qual dos dois que você faria? Seria de Scania ou de Ferrari? Claro que seria de Scania. Scania. Por que seria de Scania? Porque, cara, a Ferrari não vai aguentar esse peso todo, não vai ter torque para levar E mesmo se tivesse, acho que o fundo dela ficava na primeira arrancada. A Ferrari não foi construída para carregar grandes volumes. A Ferrari não é para carregar esse tipo de coisa. Para isso você tem a Scania. Mas a Scania, Guilherme, é mais lenta que a Ferrari, sim. Mas numa condição dessa, de muito peso, a Scania vai andar muito melhor. Então é por isso que a gente fala, soluções como Hadoop é a Scania. Ou seja, é para coisa grande. Se você está trabalhando com coisinha pequena, de repente não resolve. E aí eu faço o link com o nosso conteúdo aqui, que é isso. Cara, somar número, de repente é uma operação muito trivial. Isso aqui, um força bruta, já responde para você, ok, sem muito trelelê. Então, isso aqui são a classe de problemas simples, né? Muito simples até, né? São muito simples. Então, não compensa você usar um divisão em conquista, né? Mas, claro, o divisão em conquista é melhor? É, mas tem casos e casos. Então, é importante vocês estarem alinhados sobre os potenciais que cada solução vai ter, para a gente poder fazer a melhor escolha possível. Pessoal, estou aqui faltando 4 minutos aqui para